Tá? O que nós vimos lá é realmente o que já se esperava. O Biden, ele é o próprio tio Paulo, é isso que as pessoas estão brincando, né? É alguém que está lá e tem alguém fazendo, assina, Paulo, assina, por favor, assina aqui, porque ele já não tem mais condição. Isso não é uma questão de senilidade, isso não é questão da idade, é uma questão da característica pessoal, física dele. Ele chegou a essa condição. O Trump, por exemplo, ele pode ter envelhecido um pouco em relação a antes, mas ele continua com a mesma vivacidade intelectual, argumentativa, retórica, o que quer que seja. Ele continua do mesmo jeito. Significa que ele tem vitalidade para exercer um candidato, para exercer um mandato à presidência da República. Quando ficou esse confronto em que você viu o Biden numa situação constrangedora, o Partido Democrata apostou muito. A questão é, nós temos no dia entre 19 e 22 de agosto a Convenção Nacional que homologa o candidato à presidência da República pelo Partido Democrata. Existem algumas pessoas que podem substituí-la. A Júlia, quando ela trouxe a chapa, Michelle Obama e Kamala, eu não sei se a Kamala ela ia aceitar, porque ela ficaria meio constrangida. Ela seria a candidata natural, já teria uma briguinha entre as duas. Constrangida por quê? Porque ela é vice-presidente da República, ela seria a candidata natural, pegando uma personalidade que é apenas uma celebridade. Mas ela não é bem avaliada. Ela não tem nenhuma. Aí é que está o detalhe. Ambas têm uma avaliação. É bem avaliada. A chapa Biden tá... É péssima, mas ambas elas têm um certo elemento que a avaliação não é tão positiva quanto a gente imagina. Por exemplo, na população negra nos Estados Unidos são 17%. E se chamar a Oprah para ser a candidata? Nossa, arrebenta. Arrebentaria, mas aí teria que fazer todo um procedimento que traria um constrangimento nacional, porque foi colocado alguém com a função específica de derrotar o Trump, mas não tendo um programa de governo. Aí é que fica o problema. Para os democratas, eles têm que convencer os quase 60% a 70% da população norte-americana que é composta de brancos. É isso, a maioria do americano é branco. E o que vende dos Estados Unidos do Brasil é uma realidade da Califórnia, Nova York, Washington, Chicago, que não é a realidade americana. A realidade americana é aquele cara que está lá no isso aqui, interior, é o oeste. Mas é mais ou menos isso. É Yellowstone. É aquele redneck que está lá trabalhando. E esse público é conservador. Esse público, aí ficaria uma situação. Como lá a eleição não é obrigatória, o voto é facultativo, poderia, da mesma forma, uma campanha como essa, vinda apenas para derrotar um cara que tem um discurso que diz o seguinte: olha, a confusão da guerra da Ucrânia não deveria ter acontecido. Eu concordo com ele. Poderia ter sido evitado, olha, muito antes. Tudo bem. Eu entreguei o país numa condição que a economia estava caminhando bem. Você destruiu a economia. Eu tinha uma proposta com a lei dos imigrantes. Todo mundo acusa o Trump de ter sido contrário à imigração. Não é bem isso. Tenta ser imigrante no Canadá, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Tem um critério, uma lista de critérios que ele só aceita se você cumprir aqueles critérios. Tem que ser alguém que acrescenta à sociedade canadense. Não é qualquer um que vai para lá porque quer brincar de ser canadense. E ele foi apresentando uma série de elementos que, dentre os mais importantes, é aquilo que ele fala. A minha preocupação da economia é gerar emprego nos Estados Unidos. Quem vocês acham que elegeu o Trump no primeiro mandato dele? Foi exatamente o proletário, foi o trabalhador americano que estava vendo o emprego embora. E ele disse: eu quero trazer o trabalho para cá. Eu não quero mais o trabalho lá na China com a Apple. Eu quero a Apple aqui. Mas isso é mentira. Olha, o desemprego nos Estados Unidos está baixíssimo. Mas a economia está quente, então nesse ponto o Trump mentiu. A economia não é a explicação por que Biden está mal avaliado. Aí que está o detalhe. São outros fatores. Não é mentira. Porque o que o Trump estava dizendo não é a questão do desemprego agora, é o que ele fez na época que ele estava recuperando o desemprego. E no próprio discurso dele, ele disse que a recuperação que o Biden conseguiu decorreu das suas políticas econômicas, o que está certo. Tá? Por exemplo, a política externa nos Estados Unidos é um elemento essencial. Por quê? Porque os Estados Unidos têm projeção de poder no mundo inteiro. Então, política externa é essencial para a campanha norte-americana, porque eles têm interesses no mundo inteiro. Esse é o primeiro ponto. No caso de Israel, como você fala, são os judeus que apostam no Partido Democrata, não é bem configurado dessa maneira. Há um segmento judeu que sim, há um segmento judeu que não. Não é tão configurado como os judeus apontam no Democrata, por uma razão simples. Porque aqueles que colocam os Estados Unidos como aliado, ou melhor, o Israel como aliado preferencial dos Estados Unidos, são exatamente os republicanos. Isso é ponto pacífico para os republicanos. Os democratas pensam em organismos internacionais para resolver o problema do Oriente Médio. São os republicanos que dizem:
Aqui em Israel, ninguém toca. Nós somos aliados preferenciais e nós temos Israel como um ponto de partida para impedir que a barbárie avance na Europa. A configuração da política externa de um e de outro e por que a China não ocupa o lugar neste momento. Mas é uma questão de planejamento estratégico de longo prazo. Os norte-americanos, eles mantêm a mesma postura que eles têm. O déficit é necessário realmente para ter uma relação com o dólar, só tem um detalhe. A proposta do Trump não é uma questão do déficit propriamente dito. É manter os empregos nos Estados Unidos e fazer uma política em que os interesses norte-americanos regulem o sistema internacional, diferente do Biden. O Biden diz assim, o mundo tem que ter uma coalizão, o mundo tem que verificar num sistema de multipolaridade, que é o discurso da China. Qual é o planejamento estratégico da China? A China está caminhando com seus planos quinquenais, para cada plano quinquenal ela centraliza um tópico. Esse tópico que ela centraliza é o que tem que resolver exatamente para confrontar os seus aliados e amparar os seus aliados e confrontar os seus adversários. Qual é o tópico do plano quinquenal chinês nesse momento? Tecnologia, economia sustentável e fontes alternativas de energia. O que é uma balela, porque ao fazer isso, ela tenta concentrar, por exemplo, nas fontes alternativas exclusivamente nas suas empresas. Exemplo, vamos estimular a venda de carros elétricos no mundo, porque só tem 2 lugares no mundo que produzem baterias. É na China e é o Elon Musk. Se ela fizer isso, ela controla o sistema no mundo inteiro. O fato de as pessoas dizerem que os Estados Unidos perderão espaço é porque os chineses já estão avançando. A estratégia chinesa não é uma estratégia exclusiva de ter superávit econômico. A estratégia chinesa pode ser comparada ao jogo que eles chamam lá de Weiqi, que é o Go. Como é que é? Você tem um tabuleiro. Todo mundo recebe a mesma quantidade de peças. O tabuleiro está vazio e você vai ocupando. Chega um determinado momento que você ocupa os espaços que foram deixados vácuos de poder pelos teus adversários. É assim que os chineses trabalham. Por isso, para eles, ter um déficit não é legal. Para eles é importante ter um déficit, ter um superávit. Por qual razão? Porque eles vão comprando territórios, vão comprando terrenos, vão comprando empresas e vão ocupando os vácuos de poder.